Fez seu cérebro funcionar. Ok, vamos aquecer primeiro. Olhe bem para esta imagem e tente descobrir o que está errado nela. Ih, tem um papagaio no aquário. Agora, olhe para essas jovens lindas. Todas parecem bem de vida, mas uma delas é realmente rica. Será que você consegue descobrir qual delas é a certa? É a garota da esquerda. Ela tem uma Ferrari, o que significa que ela é cheia da grana. Um vendedor de sorvete tem 2 tipos de sorvete, chocolate e baunilha. O sorvete de chocolate custa $2 a bola, enquanto o de baunilha custa $1. Cada cliente só pode pegar uma bola. Mary dá $2 para o vendedor. O homem imediatamente entrega para ela uma bola do sorvete de chocolate. Mas quando Ben chega até o vendedor e lhe dá $2, o homem pergunta qual sorvete ele quer. Por quê? Mary deu ao vendedor 2 notas de $1, então ficou óbvio qual sorvete ela queria. Mas Ben deu ao vendedor apenas uma nota de $2, então o homem precisou perguntar qual sorvete ele queria. Um dia, os amigos de Léo perguntaram se ele tinha irmãos. O homem respondeu que tinha um irmão. Quando ele tinha 6 anos, seu irmão tinha metade da sua idade, e então Léo decidiu testar a inteligência dos amigos. Eles precisavam descobrir quantos anos o irmão dele tinha agora que o próprio Léo tinha 40. Você sabe a resposta? Na verdade, é bem simples. Quando Léo tinha 6 anos, seu irmão tinha metade da sua idade, ou seja, 3 anos. Em outras palavras, a diferença de idade entre eles é de 3 anos. Então, se Léo tem 40 anos agora, seu irmão tem 40 menos 3, ou seja, 37 anos. 3 atletas estão alinhados na linha de largada de uma competição de canoagem. Você consegue descobrir qual desses atletas vai chegar em primeiro? O terceiro atleta vai chegar em primeiro. Ele é o mais preparado de todos. Os outros 2 são apenas amadores. O primeiro está com o remo virado ao contrário. E o segundo não está usando boné nem óculos. Durante uma aula de educação física, os alunos se alinharam para formar 2 times de vôlei. Foi aí que Miguel percebeu algo curioso. Ele era tanto o cesto da esquerda quanto o cesto da direita da fila. Com base nessas informações, você consegue descobrir quantos alunos estão na fila? Se Miguel é o cesto de cada lado, então devem haver 5 alunos à esquerda dele e 5 à direita. Então temos 5 alunos à esquerda, mais o Miguel, mais 5 pessoas à direita, o que dá um total de 11 alunos. 3 mulheres estão nos provadores de uma loja de roupas para gestantes. Todas afirmam estar grávidas e estão experimentando vestidos largos e confortáveis. No entanto, uma delas está mentindo. Considerando que apenas os pés delas estão visíveis sob as cortinas dos provadores, você consegue descobrir qual delas não está grávida? A mulher no terceiro provador não está grávida. Mulheres grávidas normalmente evitam usar salto alto por questões de conforto e segurança, então os sapatos dela provavelmente indicam que ela está apenas fingindo. Esses 5 sacos de ouro parecem idênticos. Cada um deles tem 10 peças de ouro, mas um dos 5 sacos contém ouro falso. O ouro verdadeiro e o ouro falso são idênticos em tudo, exceto no peso. Cada peça de ouro falso pesa 1,1 onça, enquanto uma peça de ouro verdadeiro pesa 1 onça. Você tem uma balança digital perfeitamente precisa, mas só pode usá-la uma vez. Como você pode descobrir qual saco tem o ouro falso? Você deve pegar uma peça de ouro do primeiro saco, 2 do segundo saco, 3 do terceiro saco, 4 do quarto saco e 5 do quinto saco. Se o número na balança terminar em 1,
você saberá que o primeiro saco contém o ouro falso. Se o número terminar em ,2, então o ouro falso está no segundo saco, e assim por diante. Nossa, isso é esperto! Marshall, Ted, Barney e Robin estavam na casa da Robin. De repente, as luzes se apagaram e um dos garotos beijou a Robin. Robin perguntou a eles quem tinha sido. Marshall disse que tinha sido Ted. Ted disse que Marshall estava mentindo e Barney disse que não tinha sido ele. Apenas um dos caras disse a verdade. Você consegue descobrir quem beijou a garota? Barney beijou a Robin e Ted é o único que estava dizendo a verdade. Se a afirmação do Marshall fosse verdadeira, então a última afirmação também seria verdadeira, o que vai contra as regras. Se a afirmação do Barney fosse verdadeira, então uma das outras duas afirmações também seria verdadeira. Então isso significa que Ted é o único que está dizendo a verdade. Mas acho que a maior questão é, será que a Robin retribuiu o beijo? Mas enfim, Lisa estava se preparando para uma prova extremamente difícil durante uma semana, sobrevivendo com poucas horas de sono e grandes quantidades de cafeína. Depois de passar na prova com sucesso, ela caiu no sono e dormiu por muito tempo. Quando finalmente acordou, ela não conseguia descobrir que horas eram. 7 horas da manhã, 3 horas da tarde ou 11 horas da noite. Por favor, ajude a garota a entender que hora do dia era. Os postes de luz ainda estão acesos, mas não está muito escuro lá fora, então devem ser 23 horas. Júlia pediu ao namorado, Caio, que fosse ao supermercado comprar alguns mantimentos e lhe deu uma lista de compras. Quando Caio chegou à loja, olhou para a lista e ficou bastante confuso. Qual é o último item que Caio precisa comprar? Ovos. Ele precisa comprar ovos. Kevin não estava se saindo particularmente bem. Ele perdeu o emprego e estava tentando encontrar um novo, sem sucesso. Olhe para o quarto do cara e tente descobrir em quantas entrevistas de emprego ele já foi. Olha, há 6 post-its no calendário. Isso significa que ele já foi a 6 entrevistas. De qualquer forma, boa sorte, Kevin. 3 irmãos moravam em uma fazenda. Um dia, eles decidiram comprar novas sementes. E 2 deles, Mark e Tom, foram ao mercado, enquanto Ben ficou para cuidar dos campos. Mark comprou 75 sacos de sementes de trigo e Tom comprou 45. Quando eles voltaram para casa, dividiram os sacos igualmente. Ben pagou $1.400. Quanto dinheiro Mark e Tom recebem dessa quantia? Sabemos que cada fazendeiro ficou com 1/3 dos 120 sacos, ou seja, 40 sacos. Se Ben pagou $1.400 pelos seus 40 sacos, então o preço de um saco é $1.400 dividido por 40, ou seja, $35 por saco. Por isso, Tom recebe $175 e Mark recebe $1.225. Mike estava indo para casa carregando $300. Um homem o parou e ofereceu a ele uma chance de dobrar o dinheiro. Mike só precisava jogar um dado e tirar 4 ou mais, ou jogar 2 dados e tirar 5 ou 6 em pelo menos um deles, ou jogar 3 dados e tirar 6 em pelo menos um deles. Senão, o homem ficaria com o dinheiro dele. Qual é a melhor estratégia para ficar com dinheiro? O jovem deveria simplesmente recusar a oferta. Assim, ele terá 100% de chance de ficar com o dinheiro. Se ele decidir aceitar a aposta com um dado, ele tem 50% de chance de ganhar. Se ele decidir aceitar a aposta com 2 dados, há 56% de chance de ele ganhar. E se ele aceitar a aposta com 3 dados, as chances de ganhar são de 42%. E finalmente, você consegue descobrir qual é o próximo número nesta sequência? Vai ser esse número longo aqui. Veja, cada número seguinte é uma representação verbal do número anterior.
Dessa forma, se começarmos com 1, o próximo número da sequência será 11 e o seguinte será 2 uns. Depois temos 1, 2, 1, 1 e assim por diante. Isso é estranho. O Marcos e o Roberto estão esperando o elevador. O Marcos tem que descer para o primeiro andar e o Roberto vai jantar no 10º. 2 elevadores chegam ao mesmo tempo e os 2 entram em elevadores diferentes. Bom, um deles não foi muito esperto. Qual? O Roberto. Ele precisa subir, mas o elevador que ele pegou está descendo. Você está relaxando, assistindo a TV quando ouve a campainha. Você não está esperando ninguém, mas vai até a porta de qualquer maneira e a abre. Não há ninguém lá. Apenas uma cesta de doces e uma carta. A carta diz: Caro Charlie, muito obrigada pela sua ajuda. Gosto muito de você e queria perguntar se você quer sair uma hora dessas. Todo o meu amor, sempre. A carta não está assinada e você não tem ideia de quem possa ser. Felizmente tem um pequeno enigma. 2 de agosto, 5 de fevereiro, 2 de maio, 4 de março, 1º de abril. Você consegue decifrar o código e descobrir quem é o admirador secreto? (2 de agosto significa a segunda letra em agosto, que é G. A quinta letra de fevereiro é R. A segunda letra de maio é A. A quarta letra de março é cedilha. E a primeira letra de abril é A. Então, o nome da sua admiradora secreta é Graça. Você abre os olhos e se vê em uma masmorra. Há algumas tochas ao redor para iluminar um pouco o ambiente. Você caminha até a porta e tenta abri-la, mas obviamente está trancada. Existem 3 botões do lado direito da porta, um vermelho, um roxo e um amarelo. Um deles o libertará e os outros 2 o prenderão para sempre. Mas você tem sorte, pois há uma dica. Oxan, Bor, Oto. Qual botão você deve pressionar para se libertar? Se você colocar as letras na ordem certa, obterá a dica botão roxo. Como apenas um botão abre a porta e os outros 2 o prenderiam, tente a sorte com o botão roxo. A Jéssica é mãe de 3 filhas e trabalha como detetive. Ela chega em casa tarde da noite e vai direto para a cozinha para preparar o jantar. Uma bagunça enorme já está esperando por ela em casa. Parece que alguém já jantou. Um sanduíche de pasta de chocolate. Ela não deixa suas filhas comerem esse tipo de coisa. Então, ela sobe as escadas e reúne todas as suas filhas. Kátia, Serena e Ana estão ocupadas fazendo o dever de casa. Todas negam ter comido pasta de chocolate, mas ainda assim, ela sabe quem foi. Quem está mentindo? E como a Jéssica soube? Voltando à cozinha, a faca está do lado direito da pasta de chocolate. Isso significa que a pessoa que fez o sanduíche é canhota. Ela tem apenas uma filha canhota, que é a Ana. Você se perde na floresta e acaba caminhando o dia todo. Finalmente, ao pôr do sol, você se depara com uma pequena e assustadora casa. Parece que uma bruxa mora lá. Você não tem outra escolha, então entra e pede a ela que lhe mostre o caminho para sair desta floresta maluca. A bruxa concorda, mas com uma condição. Você tem que jogar um jogo. Se responder corretamente, ela deixa você ir. Se cometer um erro, terá que ficar com ela para sempre. Aqui está a pergunta. Você tem algo que é seu. Você mal o usa, mas os outros o usam muito. O que é? É o seu nome. Você está no exterior, curtindo o sol e as merecidas férias. Um dia na praia você conhece uma linda mulher e passa o dia inteiro com ela. À noite você lhe pergunta se podem se encontrar novamente amanhã. Ela sorri e diz que sim, se você conseguir adivinhar de onde ela vem. Mas ela realmente gosta de você, então ela lhe dá uma dica. O lugar de onde eu venho é 2 da Armênia, 2 da Geórgia, 1 da Noruega,
uma da Turquia, 2 da Índia e uma da Austrália. Você consegue adivinhar de onde ela é? Duas da Armênia significa que você deve pegar as 2 primeiras letras do nome Armênia, A-R. E assim por diante. 2 da Geórgia é G-E. Uma da Noruega é N. Uma da Turquia é T. In, da Índia. E A, da Austrália. Juntos elas formam Argentina. Isso foi bem trabalhoso. É melhor ela valer a pena. Você está vagando por uma floresta diferente e se depara com um piquenique. São todos bruxos. Você tenta se esconder antes que eles notem você, mas... Oh! O que eles querem? Na verdade, eles são bem tranquilos. Só precisam da sua ajuda. Há 8 deles. E um está comemorando seu aniversário de número 999. Eles têm um bolo de aniversário, mas há um problema. E não é que tenha velas de mais e bolo de menos. A faca mágica deles pode fazer apenas 3 cortes, e eles não conseguem descobrir como cortar o bolo em 8 pedaços. Você consegue resolver isso? Primeiro, corte o bolo ao meio. Em seguida, faça outro corte de modo que haja 4 peças iguais. Agora, corte o bolo ao meio pela lateral para fazer 2 camadas. E assim, todo mundo ganha um pedaço. A Helena finalmente conseguiu uma guitarra nova. Ela queria tocar imediatamente, mas precisava ir para a escola. Ela a trancou em seu quarto e saiu. Quando voltou para casa naquela noite, a guitarra havia sumido. A família dela era brincalhona. Eles sempre pregavam peças um no outro. Ela perguntou a todos sobre sua guitarra. Aqui está o que eles disseram. A mãe dela disse que ela nem tinha visto a guitarra. O pai dela disse que a viu quando passou pelo quarto dela, mas não entrou porque tinha muito trabalho a fazer. O irmão dela disse que estava em casa, mas passou o dia todo lá embaixo. A Helena resolveu o mistério instantaneamente. Você consegue descobrir também? O pai dela está mentindo. Ele diz que viu a guitarra ao passar pelo quarto dela, mas isso seria impossível, pois ela havia trancado a porta ao sair. A senhora Miller saiu de casa e colocou uma nota de $100 na sala de jantar para o filho, mas o filho disse que nunca viu dinheiro. Havia 3 outras pessoas na casa naquela manhã: Sandro, o jardineiro, Bruno, o cozinheiro, e Márcia, a empregada doméstica. O Sandro diz que viu dinheiro, mas ele é um homem honesto, nunca o pegaria. O Bruno diz que passou a manhã na cozinha e não viu dinheiro. A Márcia diz que teve que abrir a janela da cozinha, mas que não queria que a nota voasse. Então, ela a colocou neste livro entre as páginas 35 e 36. Você sabe dizer quem está mentindo? A Márcia está mentindo. Ela não poderia ter colocado o dinheiro entre as páginas 35 e 36, pois são 2 lados da mesma folha. O Kevin é solteiro e tem 4 filhas. Certa noite ele estava trabalhando até tarde e recebeu um telefonema de um vizinho. O vizinho acabou de ver uma de suas filhas passeando com as amigas, em um bairro totalmente diferente. Estava escuro, então o vizinho não sabia quem era. Quando o Kevin voltou para casa, perguntou às filhas qual delas tinha saído depois de escurecer. A Lilian diz que passou a noite inteira lendo. A Manuela diz que estava jogando Uno. A Rita diz que estava no quintal da piscina. A Eva diz que estava conversando com a amiga em seu quarto. O Kevin soube imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi a Manuela. Ela não poderia estar jogando Uno sozinha. Ela está escondendo algo. O José estava caminhando em uma floresta à noite e se deparou com um castelo antigo. Ele estava curioso, então encontrou uma maneira de entrar e começou a andar por um corredor. Logo encontrou 3 pessoas. Elas disseram ser 2 lobisomens e um vampiro. Os 3 queriam manter o José lá para sempre, mas no final decidiram dar a ele uma chance de escapar. Ele tinha que adivinhar qual deles era o vampiro. O José tinha permissão para fazer a mesma pergunta a cada um deles, desde que não fosse: "Você é um vampiro?" O José perguntou: "Qual é a cor dos seus olhos?"
Por que ele perguntou isso e como isso o ajudaria? Os vampiros não têm reflexo no espelho e não aparecem nas fotos. O vampiro provavelmente não saberia a cor dos seus próprios olhos. Pergunta bônus. Você consegue pensar em alguma outra pergunta que o José poderia ter feito àqueles 3 caras? Você sabe bastante sobre vampiros e lobisomens? Amanda está procurando uma casa nova, mas há muitos golpistas no mercado imobiliário. Você pode ajudá-la a não perder dinheiro nem a paciência se resolver alguns enigmas complicados. Amanda encontra 2 corretores que estão mostrando casos para ela. Um deles é um profissional de verdade e o outro é um golpista. Você consegue ajudá-la a descobrir quem é quem? O corretor A tem uma pilha de papéis em branco e chaves que claramente servem para cadeados. Deve ser um golpista. Ele está tentando criar a ilusão de profissionalismo. O corretor B trabalha para uma agência de verdade e não pressiona os clientes a fechar negócios às pressas. Por isso, ela não carrega papelada desnecessária nem chaves de casas durante as visitas aos imóveis. Amanda inspecionou a casa que foi oferecida a ela. A única coisa estranha era que as janelas da casa estavam cobertas com cortinas blackout. Quando Amanda perguntou o motivo, o corretor respondeu que os donos preferem privacidade. Parecia convincente o suficiente, mas mesmo assim Amanda decidiu não comprar o imóvel. Por quê? Quando ela espiou por trás das cortinas, viu que havia uma fábrica de tijolos e uma linha de trem bem do lado de fora, com barulho e poluição bem debaixo do nariz dela. As cortinas estavam ali só para esconder isso. Amanda está olhando 2 casas anunciadas por um corretor. Elas são parecidas, mas uma delas parece suspeita. Qual delas? A casa B é suspeita. Um ninho embaixo do telhado, mofo embaixo da porta. E uma rachadura no batente da porta são sinais claros. A casa não é mantida há muito tempo e precisa de reparos sérios. Agora ela tá bege, o que pode significar que já foi branca, mas não é lavada ou pintada há anos. Amanda se encontrou com um corretor e ele deu a ela uma tarefa interessante. Descobrir o número certo da casa. É um número de 2 dígitos, onde o primeiro dígito é o número de cantos de uma casa retangular típica. O segundo dígito é o número de braços que um povo tem. Qual o número da casa? Uma casa retangular tem 4 cantos. Um povo tem 8 braços. O número da casa é 48. Parece que Amanda nem precisa comprar uma casa. Ela recebe um e-mail dizendo que herdou uma propriedade do tio. Mas depois de analisar com mais atenção, ela percebe que é um golpe. O que há de errado com a oferta? Advogados nos cometem 3 erros de ortografia na palavra advogados. Nem pediriam transferência de $70 do nada. Amanda chega ao escritório de uma nova imobiliária. Depois de ficar um tempo lá e esperar pelo seu atendimento, Amanda decide sair da agência. Ela tem certeza de que eles devem ser golpistas. Você consegue ver o motivo? Olhe para aquelas fotos nas paredes. O chefe está em Londres e Roma ao mesmo tempo. E esse cara está pronto para praticar snowboard na praia. Se eles usam Photoshop nas fotos por algum motivo, talvez não sejam confiáveis. Amanda acha que provavelmente pode se virar a ser um corretor e encontra uma oferta incrível de uma casa anunciada online. Parece impecavelmente limpa, sem uma única mancha ou objeto fora do lugar. A única condição é que o vendedor insiste em um depósito antes que ela possa ver a casa pessoalmente. Amanda está prestes a pagar, mas algo a impede. Você consegue ver o que fez ela mudar de ideia? A foto da casa não é real.
Ela foi criada online. Viu aquela marca d'água de design 3D gratuito? É hora de visitar mais uma imobiliária. Mas alguém invadiu o escritório. Amanda olhou para a cena do crime e disse: quem fez isso deve estar muito bravo com você, e não é um ladrão comum. Por que ela chegou a essa conclusão? O cofre estava aberto, mas ainda tem bastante dinheiro dentro. A porta ou a janela não foram arrombadas, e tem café e farelos de biscoito espalhados por todo lugar. Então, alguém deve ter tentado bagunçar o escritório. A Amanda quer ajudar e identificar quem fez isso. Há 3 suspeitos: Bill e Jenny, que trabalham na agência, e o Rick, um ex-sócio que veio buscar alguns papéis. Deve ter sido o Bill. Olhe para o laptop dele. Tá coberto de post-its dizendo vingança. Acontece que o chefe disse para ele que tinha 2 semanas para terminar todos os negócios e sair, porque ele não era o funcionário mais eficiente. Vizinhos podem fazer toda a diferença, então Amanda precisa escolher com cuidado. Tem um casal de velhinhos simpáticos morando bem ao lado da primeira casa de que ela gostou. A segunda opção é uma família com 2 adolescentes. Ao lado da terceira casa que ela escolheu, mora um pintor super reservado. Quem parece ser o melhor vizinho? Casal de velhinho deve estar escondendo alguém no porão. Tem música alta vindo da casa onde moram os adolescentes. Parece que o pintor quieto é a melhor opção. É hora de tomar a decisão final. A primeira casa fica em um lugar legal, e é bem mais acessível do que a segunda. A segunda casa é menor, mas mais cara, e fica um pouco mais longe do centro da cidade. Mas Amanda ainda assim escolhe a segunda casa. Você consegue dizer por quê? Na foto da primeira casa, dá pra ver que ela na verdade é feita de madeira, e os tijolos são só papel de parede por cima. Quem sabe que outros segredos essa casa está escondendo? A imobiliária oferece um bom desconto para quem adivinhar o nome do fundador deles. A dica diz: o 1º de abril, o 3º de fevereiro, o último de setembro, o 4º de julho. Você pode ajudar a Amanda a conseguir o desconto? A mensagem é um código secreto. O 1º de abril significa a letra A. O 3º de fevereiro significa a letra B. A última letra de setembro é R. E a 4ª letra de julho é Y. Resumindo, é abrir. Amanda ficou tão ocupada procurando uma casa que não teve tempo de ver o namorado por semanas. Ele envia uma mensagem estranha para ela. Eu sou ABCDFGHIJKLNNOPQRSTVWXYZ. Você consegue descobrir o que isso significa? Isso significa que tô com saudades de você. A letra U tá faltando ali. Hora de se mudar. A Amanda tá escolhendo um motorista para transportar seus pertences. O motorista A tem um caminhão de mudanças grande e promete uma viagem rápida por um preço razoável. O motorista B tem um caminhão menor e diz que o tempo e o custo da viagem dependerão do trânsito. Quem a Amanda deve escolher? Com certeza é o motorista D. Ele é honesto e seu carro está bem conservado, com pneus calibrados e cintas seguras para as caixas. O motorista A tem um vazamento de óleo embaixo do caminhão e um amassado nele, além de os pneus parecerem gastos. Amanda entrou em sua nova casa e descobriu que precisava escolher a chave certa para várias portas. Ela tem 3 chaves para escolher. Qual chave serve para a porta de madeira antiga que não é aberta há anos?
A terceira chave parece perfeita para a porta de madeira antiga. Chaves maiores e mais novas geralmente são usadas para portas com fechaduras mais resistentes, especialmente se a porta ficou fechada por muito tempo, como neste caso. Amanda vê a poltrona dos sonhos dela na internet e pede para o namorado buscá-la em um bazar de garagem. Quando ela volta depois de algumas horas, ele diz que foi lá, mas que outra pessoa já tinha comprado a poltrona antes dele. Amanda percebe que ele está mentindo e que nem saiu de casa naquele dia. Por quê? Olhe para o carro dele. Ele está coberto de neve, então é óbvio que ele não usou o carro nas últimas horas. Estão todos convidados para o Open House da Amanda. Bom, se descobrirem onde ela mora a partir desse enigma. TH está debaixo de uma tempestade, então Thunderstorm deve ser o nome da rua. O relógio marca 9, o que nos dá o endereço. Rua Thunderstorm, número 9. Alex trở về phòng làm việc tại nhà sau giờ nghỉ trưa. Anh nhận ra có ai đó đã lục lọi phòng làm việc của mình. Có vẻ như vợ mình lại đang cố tìm thứ gì đó. Làm sao anh ấy biết được điều đó? Có một vết son môi trên chiếc cốc này. Ngoài ra, cô ấy còn làm rơi một cây bút chì xuống sàn. Và cuốn sách này trên kệ cũng đã biến mất. Món tráng miệng yêu thích của Ma là gì? Kem lạnh. Bị ma cả rồng hôn thì cảm giác thế nào? Thật là phiền phức. Hồn ma đó đi dự tiệc với ai? Không ai. Hình ảnh nào không phù hợp ở đây? Cái màu hồng, những màu còn lại là màu cầu vồng. Loài hoa nào không thuộc về nơi này? Hoa sen, nó sinh trưởng trong nước. Bạn nghĩ bàn tay nào thuộc về 1 triệu phú? Hãy chọn một trong 4 phương án sau. Nếu bạn chọn A, điều đó chứng tỏ bạn đủ dũng cảm để đi ngược lại số đông. Bạn luôn tự tin và cuốn hút. B, bạn không bao giờ trốn tránh trách nhiệm và không lãng phí dù chỉ 1 phút. C, bạn coi cuộc sống như một trò chơi và tận hưởng từng khoảnh khắc. Bạn thật dũng cảm. D, hiệu quả là điều bạn luôn đặt lên hàng đầu. Bạn là người tài năng và có động lực, luôn đạt được mục tiêu của mình. Những mục nào không phù hợp ở đây? Biết, những thứ còn lại tồn tại theo cặp. Chiều thứ hai, ai đó đã phá hoại hội chợ bánh ngọt tại trường học địa phương. Đồ đạc và bánh ngọt được bày bừa khắp nơi. Và toàn bộ tiền trong hộp quyên góp đã biến mất. Hiệu trưởng gọi tất cả học sinh và nhân viên đến để thẩm vấn. Một trong những học sinh này là thủ phạm. Bạn có đoán được là ai không? Tên tội phạm đã làm mất đồng hồ của mình và anh chàng này có một vết dám nắng ở chỗ từng đeo đồng hồ, đáng ngờ thật. Bobby đi dã ngoại bằng xe buýt cùng các bạn cùng lớp. Trên đường đi, cậu ấy chợp mắt một lát. Sau đó cậu tỉnh dậy và lấy hộp cơm trưa ra. Ôi không, ai đó đã lấy hết đồ ăn của cậu ấy rồi. Bobby thẩm vấn 4 nghi phạm. Shannon nói, mình đang xem story trên điện thoại. Mình không nhìn xung quanh đâu. Xavier nói, khung cảnh đẹp quá trời. Mình đã cố chụp ảnh qua cửa sổ, nhưng cái kính này bóng loáng quá. Bella nói, mình đang ăn kiêng không gluten và thuần chay.
Sao mình phải đi ăn cắp bữa trưa bình thường của bạn chứ? Còn Tim thì nói, mình nghĩ là Bella. Tối qua mình thấy cô ấy ăn hamburger. Vậy là cô ấy giả vờ ăn chay thôi. Ai đã lấy trộm bữa trưa của Bobby? Hãy xem những bức ảnh mà Xavier đã chụp. Chúng ta có thể thấy hình phản chiếu của kẻ trộm trên cửa sổ. Đó là Shannon. Noah đến một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên núi. Anh ấy thấy 4 người trong sảnh. Mỗi người đều nói, chào mừng, tôi là chủ khách sạn này. Rất vui được gặp bạn. Chỉ có một người trong số họ nói thật thôi. Bạn đoán được là ai không? Chỉ có người này là không đeo bảng tên có logo của khách sạn. Vì vậy, anh ấy là chủ khách sạn, còn những người kia là nhân viên của anh ấy. Bạn có nhận ra ai là nhạc công giả không? Người này đây, anh ta không có dây đàn. Stanley là một giáo sư đại học. Ông ấy đang giảng bài trong lớp. Đột nhiên một chiếc máy bay giấy bay trúng đầu ông ấy. Stanley nổi giận và hỏi, ai làm vậy? Không ai giơ tay cả, nhưng Stanley đã nhận ra ngay ai là người có lỗi. Bạn có đoán được không? Hãy nhìn vào màu của cuốn sổ tay của người này. Nó trùng với màu của chiếc máy bay giấy. Anh ta là người duy nhất có cuốn sổ tay sặc sỡ như vậy, nên chính anh ta là người đã chơi khăm Stanley. Tối chủ nhật này, Tina sẽ có buổi hòa nhạc hoành tráng nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng cô ấy rất buồn vì ai đó đã lấy trộm toàn bộ trang phục của cô trong phòng thay đồ khi cô đang ở trong nhà vệ sinh. Cô ấy thẩm vấn 3 nghi phạm. Dylan tay guitar nói, Tina à, anh biết trước đây chúng ta từng có vài vấn đề, nhưng anh sẽ không bao giờ phản bội em như thế này đâu. Anh không phải là kẻ xấu. Monica, ca sĩ hát bè nói, tôi còn chưa vào phòng thay đồ nữa. Tôi bị kẹt xe vì có quá nhiều người tan làm về nhà, thật là bực mình. Còn Tyler, bạn trai của Tina, nói, em yêu à, anh vừa uống cà phê với bạn ở sảnh và anh nghĩ anh đã thấy một ít kim tuyến từ bộ đồ của em rơi trên sàn. Ai đang nói dối? Nhưng mà Monica, chủ nhật là ngày nghỉ nên không thể nào xảy ra chuyện kẹt xe như cô ấy đã nói được. Hãy nhìn vào bức ảnh này. Ai là người bạn tệ nhất? Cô gái này làm bẩn bộ đồ của bạn mình bằng son môi. Hãy nhìn vào bức ảnh này. Bạn có thể phát hiện ra người du hành thời gian không? Anh ta ở đây này. Liệu bạn đoán được chiếc cốc cà phê nào sẽ rót đầy trước nhỉ? Chiếc cốc thứ hai. Thực ra, đó là chiếc cốc duy nhất sẽ được đổ đầy. Peter tỉnh dậy trong một phòng chứa chổi đầy bụi. Bây giờ anh ấy cần chọn một trong 3 cánh cửa này để thoát ra. Có 5 con sói hung dữ phía sau cánh cửa đầu tiên. Phía sau cánh cửa thứ hai có một bể nước mương. Nó độc hại và gây chết cho bất kỳ loài côn trùng nào. Và có một đám cháy phía sau cánh cửa thứ ba. Peter nên chọn lối nào? Peter có thể dùng chiếc xô này để lấy nước từ căn phòng thứ hai dập tắt lửa. Không ai nói rằng nước này cũng độc hại với con người. Và sau đó, anh ấy có thể rời đi qua căn phòng thứ ba. Stephen đang thay đổi mật khẩu gồm 5 chữ cái trên laptop của văn phòng. Bây giờ anh ấy là người duy nhất biết mã. Stephen quyết định thử thách trí thông minh của đồng nghiệp và để lại một gợi ý nhỏ này. Bạn có thể đoán ra mật khẩu không? Trông giống như một danh sách mua sắm, nhưng con số trước mỗi từ cho biết bạn nên loại bỏ chữ cái nào khỏi từ đó. Vậy mã mới là sushi. Một sáng thứ Bảy nọ,
ai đó đã đột nhập vào một dinh thự thuộc sở hữu của một bà lão giàu có, bà màu xanh lá. Viên cảnh sát đến và thẩm vấn tất cả các nghi phạm. Chồng cô ấy nói, tôi đang tắm. Người làm vườn nói, tôi đang cắt cỏ. Người quản gia nói, tôi đang dọn dẹp bể bơi. Và đầu bếp nói, tất nhiên rồi, tôi đang nấu bữa tối. Ai là người đáng nghi? Người quản gia dọn dẹp bể bơi không phải là trách nhiệm của anh ta. Rose đi leo núi và bị lạc trên núi. Sau một lúc, cô ấy hết thức ăn và rất đói. Rose lang thang xung quanh và tìm thấy 3 lựa chọn: bụi mâm xôi, đậu hộp và một gói chuối do một số du khách để lại. Nhưng chỉ có một trong số đó là an toàn để ăn. Bạn có thể giúp Rose chọn đúng loại thức ăn không? Quả mâm xôi quá nguy hiểm. Có một con nhện khổng lồ đang bò trên các cành cây. Và cái lo này thì bị thủng, vậy nên đậu chắc là đã bị hỏng rồi. Vì vậy, Rose nên chọn chuối. Chúng trông khá tươi. Frank làm việc trong một không gian mở. Cô ấy rời chỗ làm để đi ăn trưa. Một lúc sau, anh ấy quay lại và phát hiện ra ai đó đã làm vỡ màn hình laptop của mình. Frank hỏi 3 đồng nghiệp của mình. Jack nói, xin lỗi, tôi vừa ở trong nhà vệ sinh. Lẽ ra tôi không nên ăn bánh mì cá ngừ vào bữa trưa. Kitty nói, tôi vừa họp trực tuyến bên ngoài khu làm việc mở. Còn Lily nói, tôi vừa nói chuyện với sếp trong văn phòng của ông ấy. Bạn có đoán được ai là người có tội không? Lily là người đã làm hỏng laptop. Hãy nhìn vào thùng rác của cô ấy đi. Có một cái búa ở bên trong đó. Jill làm y tá tại bệnh viện địa phương. Một ngày nọ, cô ấy vào phòng để truyền dịch cho từng bệnh nhân. Đừng đứng dậy cho đến khi tôi quay lại thay bình truyền nhé. Nhưng khi Jill quay lại, cô lập tức nhận ra rằng một trong các bệnh nhân đã đứng dậy. Bạn có đoán được là ai không? Chính là anh chàng này. Khi Jill vào phòng lần đầu tiên, điện thoại đang ở trên tay anh ta. Và bây giờ, chính chiếc điện thoại đó đang được sạc ở phía bên kia phòng. Vì vậy, anh ấy đứng dậy để cắm điện. Ngôi nhà nào thuộc về một thây ma? Cái thứ hai. Số nào bị thiếu? Con số đầu tiên là tổng số lát pizza, còn con số thứ hai biểu thị số lượng ô liu trên mỗi lát. Vậy con số còn thiếu là 45, còn những đĩa tráng miệng này thì sao? Số nào bị thiếu ở đây? Con số đầu tiên biểu thị có bao nhiêu loại thức ăn khác nhau trên đĩa, còn con số thứ hai cho biết có bao nhiêu miếng trên đĩa. Vậy nên số bị thiếu là 38. As férias do detetive James foram interrompidas quando hóspede milionário do hotel foi encontrado inconsciente, ainda segurando copo. Alguém estava por trás disso, e 3 camareiras eram suspeitas. Meg usava luva de borracha, Ed carregava roupa de cama e Gigi segurava uma vassoura. Então, quem foi o responsável? Preste bastante atenção. A roupa suja de Ed inclui lençol branco com uma mancha, provavelmente do suco de laranja que o hóspede estava bebendo pouco antes de desmaiar. Ele deve ter colocado veneno na bebida da vítima. James vai até a piscina para relaxar, mas quando chega lá fica chocado. Cara tá se afogando e o detetive tem certeza de que alguém tentou acabar com a vida dele. Você consegue descobrir o que aconteceu? Dê uma olhada de perto nas coisas deixadas perto da piscina. Tem um sapato sozinho aqui, mas onde está o outro?
Isso sugere que esse homem foi empurrado para dentro da piscina muito rápido, e a pessoa que fez isso provavelmente sabia que ele não sabia nadar. Uma hóspede agora está implorando para o James por ajuda, dizendo que sua carteira foi roubada. O detetive então pede para verificar as câmeras de segurança dos 2 últimos lugares que ela visitou para descobrir quem era o suspeito. De repente, ele diz que ela pode ficar tranquila. Mas por quê? Nessas imagens, podemos ver que a carteira dela está debaixo da mesa do restaurante. Ela deve ter se levantado em algum momento e deixado cair. Tomara que um garçom tenha pegado para ela. As férias acabaram e chegou a hora do detetive ir embora. A funcionária da recepção pergunta: "Qual é o número de seu quarto, senhor?" James decide pôr suas habilidades de detetive à prova com um enigma. Ele diz que o número do seu quarto é um número de 2 dígitos, onde a soma dos dígitos é 12, a diferença entre eles é 6 e o dígito maior vem primeiro. Após pensar um pouco, ela responde: 93. Muito bem. James chega ao aeroporto e é hora do controle de segurança. Pedem para ele tirar todos os eletrônicos e líquidos da bagagem. Ele tira a necessaire e o notebook. Mas quando chega a vez dele passar pelo raio-x, a mala ainda é sinalizada. Por quê? Lembra que pediram para ele tirar todos os eletrônicos? Mas olha, ainda tem um iPad lá dentro. Assim que James chega ao seu destino, ele ouve um cara suspeito falando ao telefone. O cara diz que está com diamantes roubados em uma bolsa da Chanel. O detetive corre até a esteira de bagagens para entregar as coisas à polícia, mas há 4 bolsas de grife ali. Só uma é da Chanel. Você consegue adivinhar qual é? Aqui vai uma dica. Procure pela primeira letra do nome da marca. Isso mesmo, a bolsa número 3 tem o logo verdadeiro da Chanel. James finalmente está em casa e sua vizinha está surtando. Ela diz que acabou de voltar de uma viagem de trabalho e o marido dela está desaparecido. Não há sinal de arrombamento. Mas na varanda há uma mesa com 2 copos de água pela metade. Ela está com uma amiga e o jardineiro está prestes a ir embora. A polícia acha que pelo menos um deles pode estar envolvido. Mas quem? Vamos ver. Um dos copos com certeza é dela, porque ela tá usando batom vermelho. O segundo copo significa que ela estava com alguém antes de contar ao James que o marido dela tinha sumido. O jardineiro tá fora de suspeita porque suas roupas sujas mostram que ele estava apenas trabalhando. Não sobra a amiga dela. Parece que ele é o amante dela e eles planejam se livrar do marido. Um assalto a uma joalheria realmente abalou a cidade. A polícia pega 2 caras bem na porta da loja. Os 2 estão usando mochilas e cada um diz que só estava passando por ali. James precisa da sua ajuda para descobrir quem é o verdadeiro ladrão. Esse cara pode até parecer um homem de negócios, mas ele é o verdadeiro ladrão. Se você olhar com atenção, dá pra ver um pouco das joias roubadas aparecendo por um rasgo pequeno na mochila dele. Agora, o dono de uma galeria de arte pede a ajuda do James. Ele tem certeza de que um dos funcionários trocou sua pintura mais valiosa por uma falsificação. Ele mostra ao James uma foto da obra de arte verdadeira. Você consegue encontrar 3 diferenças entre a falsa e a verdadeira? Aqui estão elas. Nada bem. Em uma loja de antiguidades tranquila, um raro broche de esmeralda desaparece.
As únicas pessoas lá na hora eram uma senhora idosa e uma mulher jovem. O detetive James tem certeza de que uma delas é a ladra. Mas quem? Dê uma olhada mais de perto nos rostos delas para descobrir. Acontece que a senhora idosa, na verdade, é uma ladra disfarçada, usando uma máscara super realista. A costura no pescoço dela é entrega, e o chale tá ali só para despistar. James vai ao circo para relaxar, mas o mágico de repente interrompe o show. Seu raro relógio de bolso de ouro sumiu do camarim. James revira o quarto, mas não encontra nenhum lugar óbvio onde o relógio poderia estar escondido. Você consegue descobrir onde está o relógio desaparecido? Você só consegue ver a pontinha, mas o relógio na verdade está escondido dentro do chapéu do mágico. Acontece que não foi crime nenhum, só um cara muito esquecido mesmo. Mas as coisas nesse circo estão ficando mais assustadoras. Agora, o palhaço foi encontrado sem vida no camarim, e havia um bilhete em sua mesa dizendo: "Se algo acontecer comigo, procure por." E então ele listou um monte de palavras que parecem aleatórias. James sabe que a mensagem está codificada, e que as palavras nas linhas ímpares são só para despistar. Você consegue descobrir quem o detetive deve procurar? Vamos riscar malabarista, trapezista de acrobata. Isso nos deixa com o principal suspeito, o maquiador. O detetive é convidado para um baile de gala chique. Tudo estava indo bem até que o grande lustre simplesmente cai e despenca no chão. Por sorte, ninguém estava embaixo dele, mas James desconfia que alguém pode estar por trás disso. Você consegue adivinhar quem? Os fios foram cortados por cima. Mesmo com o salão lotado de gente, só um homem tá tentando fugir. Olha, dá pra ver a perna dele tentando passar pela saída de emergência. James entra em casa e encontra um enigma escrito nas paredes. Quanto mais você tem de mim, menos você vê. O que eu sou? Vocês sabem a resposta? A resposta é escuridão, diz James. Assim que o detetive fala isso em voz alta, as luzes dele se apagam de repente. A sala de estar do James agora tá super escura e ele precisa da sua ajuda para acender as luzes. Mas só uma luminária tá funcionando. Você sabe qual é? A fiação da luminária número 2 está toda enrolada, então o cabo pode estar quebrado. A lâmpada número 3 está queimada. Na número 4, o interruptor já está ligado, mas a luz continua apagada, ou seja, também não está funcionando. A luminária número 1 é a escolha certa. O detetive corre para o andar de cima para descobrir quem está por trás de tudo isso e encontra sua esposa acorrentada a uma cadeira no segundo andar. Para libertá-la, ele precisa decifrar o código de 3 dígitos do cadeado. Há uma pista deixada para ele. Os 3 números se referem ao seu agente secreto favorito. Seu nome de espião é James, pois ele foi inspirado em ninguém menos que o famoso personagem de cinema James Bond. E qual é o código numérico mais famoso de Bond? 007. Esses são os 3 dígitos que estamos procurando. Agora que tá livre, a esposa de James aponta para a mesa, dizendo que o jantar tá pronto. Ela parece nervosa, então o detetive percebe imediatamente que algo tá errado. Isso deve ser obra do suspeito dentro de sua casa. Há 4 pratos na mesa, mas só um é seguro para comer. Lembre-se de que James é seriamente alérgico a frutos do mar.
O prato número 3 parece anéis de cebola, mas na verdade são lulas fritas, então James precisa ficar longe desse. A única escolha segura é o prato número 4. Depois de aprontar mais algumas, o suspeito finalmente desiste e sai correndo pela porta. Ufa! Agora o detetive finalmente pode relaxar em paz com sua esposa. O Museu de Arte Moderna da cidade acaba de ser roubado. Uma pintura de valor inestimável do artista de primeira linha Floyd B. desapareceu durante a noite. O gerente chamou o detetive Prestes para ajudar. Assim que chegou ao museu, ele pediu para ver as imagens de segurança da noite anterior. Logo, identificou 3 indivíduos suspeitos olhando para a pintura por mais tempo do que o normal. A primeira pessoa, vestindo uma jaqueta azul, chegou pela entrada principal do museu. A câmera de segurança flagrou olhando para a pintura de vários ângulos, como se a estivesse medindo. A segunda pessoa, usando um boné vermelho, deixou o museu pela saída lateral, o que é bastante suspeito. E a última, que usava uma máscara preta, passou um longo tempo olhando para o teto, tentando identificar onde estavam localizadas as câmeras de segurança. Dê uma olhada na filmagem. Você consegue adivinhar quem é o provável ladrão? É a última pessoa. Quero dizer, o cara estava usando uma máscara e passou horas tentando identificar as câmeras de segurança. Depois disso, não havia mais filmagens, o que provavelmente significa que ele conseguiu sair do museu com a pintura. A Samantha e a Joanna estavam presas na fila de segurança do aeroporto de Blue Ridge. Um guarda achou as 2 suspeitas e pediu que elas esperassem enquanto ele analisava as imagens de raio-x. Dê uma olhada nas 2 mulheres. Quem você acha que está realmente escondendo algo? Bem, a Samantha parece inquieta, mas provavelmente só quer ir ao banheiro ou algo assim. Agora, a Joanna está definitivamente escondendo algo sob a camiseta. Se ela realmente estivesse grávida, teria usado a fila preferencial. E veja o quanto ela está suando. Provavelmente está nervosa para ser pega. O escritório da detetive Sharon foi chamado para investigar uma série de arrombamentos misteriosos ocorridos em um bairro chique. Em cada cena de crime, o ladrão deixava as letras C, L, O, S e R grafitadas em uma parede próxima. O primeiro local a ser roubado foi a cafeteria da Márcia. Depois, o próximo alvo do criminoso foi a livraria da cidade. Após uma semana, o ladrão havia deixado sua marca em uma clínica sofisticada de oftalmologia, um supermercado e um restaurante. A detetive Sharon demorou um pouco, mas logo entendeu que havia um padrão nos arrombamentos. E conseguiu até mesmo prever qual seria o próximo arrombamento. Você consegue descobrir o que era? Esse ladrão era muito esperto, com certeza. A assinatura dele correspondia à primeira letra de cada um dos locais em que ele entrava, ou seja, C, L, O, S e R. Como o último a ser roubado foi um restaurante, o próximo estabelecimento começaria com C, reiniciando o ciclo, muito provavelmente o centro comunitário do bairro. No Vale Ocidental há um belo reino antigo, conhecido como Pietra. Um dos símbolos mais preciosos da cidade é uma joia valiosa que sempre é exibida durante as festividades locais. Este ano, durante a última celebração, algo trágico aconteceu. A joia desapareceu. O rei ficou arrasado e furioso com o fato de um artefato tão antigo ter sido roubado. Ele logo chamou o investigador oficial do reino para ajudar a descobrir quem poderia ter levado a relíquia. O culpado teria de ser proclamado responsável pelo roubo na frente de todo o reino. Havia muitas pessoas na festa, mas o investigador reduziu os suspeitos a 4 pessoas. A Amélia disse que viu algo estranho após a apresentação do bardo. Ela viu que o Benjamin havia pegado a joia e a entregado para a Carol. Mas o Benjamin falou que não chegou perto da peça, pois estava trabalhando em uma das barracas durante a feira. A Carol respondeu que chegou perto da relíquia, mas que só admirou de perto. E o Daniel afirmou que podia jurar ter visto a Carol carregando a peça, mas não a viu pegá-la.
Com base nos depoimentos, o investigador não teve dificuldade em descobrir quem era o culpado. Você também consegue? Foi a Carol. Quase todo mundo achava que ela estava envolvida no crime. Além disso, se você der um zoom na bolsa dela, verá algo pontiagudo. Parece mesmo uma joia, não é? A única locadora de DVDs da cidade foi roubada ontem à noite. O proprietário da loja ligou para a delegacia de polícia para relatar o crime. O detetive quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Afinal, por que alguém roubaria um DVD quando há tantos canais de streaming hoje em dia? O cara pediu para ver a filmagem da câmera de segurança e identificou 3 suspeitos principais. A Sarah era uma mulher de meia idade e disse que ainda tinha um aparelho de DVD porque preferia assistir a filmes da maneira antiga, por isso alugava regularmente na loja. O Alex era um diretor de cinema recentemente aposentado e um de seus passatempos favoritos era ir à loja. Ele disse que não havia notado nada de estranho no dia anterior, exceto por um adolescente aleatório que entrou na loja. Era o David, que passava horas sozinho na locadora, e falou que estava fazendo uma pesquisa para a escola, mas jura que não pegou nada. Você pode dizer quem é o ladrão? É o David. As imagens de segurança o flagraram na sessão para maiores de 18 anos. Ele deve ter roubado o DVD pensando que o dono do estabelecimento não lhe venderia o filme. Há um museu antigo que exibe apenas artefatos egípcios antigos. Um dia, a Susana, uma estudante de antropologia, foi até lá para estudar um pouco da arte em exposição. Ela entrou em uma sala cheia de objetos como colares, pulseiras e brincos, e fotografou todos os detalhes que considerava importantes para sua pesquisa, quando algo chamou sua atenção. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que era? Veja esses brincos. Eles parecem completamente falsos. Além disso, tem uma pequena etiqueta de preço anexada. Definitivamente, as joias originais não estavam lá. A garota relatou o crime ao gerente, que por sua vez informou imediatamente o segurança para abrir uma investigação. A Susana estava na lista inicial de suspeitos, mas depois que as imagens de segurança foram checadas, ela foi liberada. A investigação identificou 3 suspeitos principais: um dos guardas do museu, um dos alunos da escola de arqueologia e um visitante. Este disse que havia entrado no local apenas para uma visita rápida e falou que tinha visto os brincos, mas que estes lhe pareciam bastante originais. O segurança afirmou que não tinha visto nada de estranho nos últimos dias. Tudo estava como deveria estar. E o aluno falou que havia estudado o brinco em uma aula, mas nunca teve a chance de vê-lo antes de ser roubado. Em pouco tempo, o culpado foi identificado. Você consegue dizer quem foi? Foi o visitante. Quando o segurança foi investigar os suspeitos, ele nunca mencionou que o brinco original havia sido trocado por brincos falsos. O fato de o cara saber que havia uma versão original significa que foi o cara quem os trocou. Caramba! A Maya estava trabalhando em sua última obra de arte, que foi encomendada por uma galeria de luxo da cidade. De repente, todas as luzes de seu estúdio se apagaram e, como era noite, ela ficou completamente às escuras. Então ouviu o passo se aproximando da porta e, quando se deu conta, estava se sentindo tonta. A garota desmaiou e acordou em um quarto minúsculo que não tinha nada além de uma porta metálica. Ela tentou abrir, mas estava trancada. Foi quando percebeu que, ao lado da porta, havia um pequeno dispositivo no qual aparecia um sinal vermelho pedindo uma senha. Abaixo dele estava um pedaço de papel com a seguinte dica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demorou um pouco para Maya entender o significado. A garota leu o bilhete em voz alta várias vezes antes de finalmente descobrir a senha. Você consegue adivinhar o que ela digitou no dispositivo?
Veja como funciona. A Maia teve que digitar uma vez o número 2, 3 vezes o número 4, 5 vezes o número 6 e 7 vezes o número 8. Ler em voz alta foi a chave para resolver esse problema. Ufa! Molly, Holly e Sally estão indo para o baile de formatura em uma limusine elegante, mas o carro quebra no caminho. Como o salão de festas fica próximo, as moças decidem ir a pé. De repente, começa a chover. Por sorte, as 3 têm guarda-chuvas. Mesmo assim, uma delas se molha. Você consegue adivinhar quem é? Holly! A saia dela é mais larga do que o diâmetro do guarda-chuva. Finalmente, as moças chegam ao baile de formatura. Todas as amigas estão muito elegantes e chiques. Lea está usando sapatos de grife muito caros. Bella carrega uma bolsa Chanel. Alice está tirando selfies com um smartphone top de linha. E Kim está exibindo um colar de diamantes brilhantes. Mas na verdade, apenas uma delas é rica. Você consegue adivinhar quem é? Dê uma olhada mais de perto no logotipo. A bolsa Chanel da Bella é falsa. Os sapatos de Lea são muito maiores que seus pés. Portanto, ela provavelmente os pegou emprestados de outra pessoa. Quanto a Alice, o smartphone em sua mão não é dela. Ele tem o nome da Kim. Portanto, Kim é a pessoa mais rica aqui. Kim vai para a pista de dança. Bob, Billy e Kenny a convidam para dançar, mas um desses rapazes foi mordido por um vampiro, portanto não é seguro dançar com ele. Você consegue adivinhar quem é? Bob tem uma marca vermelha em sua camisa, mas é apenas batom. Billy está bebendo algo vermelho, mas é um ponche de cereja. Enquanto isso, Kenny não tem nenhuma sombra, então ele é um vampiro. Kim vai até o banheiro feminino, mas todos os 3 banheiros estão ocupados. Há um robô dentro de um deles. Você consegue adivinhar onde? Vamos dar uma olhada nos pés da primeira-dama. Ai! Ela arranjou vários calos com suas sandálias elegantes, portanto ela não pode ser um robô. Quanto à terceira senhora, sua pedicure é muito bagunçada para um robô, portanto, o robô está na segunda cabine. Bella pede a Kim para tirar sua foto. Kim tira algumas fotos. Você consegue encontrar 3 diferenças entre elas? Aqui estão! Kim volta à festa e vê um criminoso fugitivo entre os convidados. Você também consegue ver essa pessoa? É o apresentador do programa. Ele está escondendo um uniforme de prisão sob o terno. Na festa, Bella também é mordida por um vampiro. Kim a leva para o hospital. Elas encontram 2 médicos no saguão. Um deles é um impostor. Você consegue adivinhar quem é? Médicos de verdade usam luvas, e a mulher à direita não usa nenhuma. Bella entra em uma enfermaria de hospital com outras 3 pessoas. Uma delas não está doente. Você consegue adivinhar quem é? A mulher à esquerda parece perfeitamente saudável. Ela está usando batom e um penteado glamuroso. Embora seu braço esteja quebrado, isso não significa que ela esteja doente. Kim chega em casa depois de um longo dia. Ela está muito animada para se presentear com um banho de espuma. Estava sonhando com isso o dia todo. Mas alguém usou toda a espuma. Kim interroga os membros de sua família. O pai diz: "Passei o dia todo na oficina consertando meu carro velho. E ainda não fui ao banheiro." A mãe diz: "Eu estava me sentindo mal o dia todo, então não prestei atenção nos seus produtos de beleza." E o irmão de Kim diz: "Não fui eu quem pegou sua espuma, mas acho que foi a mamãe. Quem fez isso?"
Dê uma olhada mais de perto na barba do papai. Há pedaços de espuma nela. Descobrimos! Na noite seguinte, Kim vai para uma festa do pijama com seus amigos. Um deles é um lobisomem. Você consegue adivinhar quem é? Esse cara é um lobisomem. Dê uma olhada em suas garras. Kim coloca um dinheiro em um esconderijo em seu quarto e vai para a casa da avó. Em alguns dias, Kim retorna e percebe que alguém roubou seu dinheiro. Como ela adivinhou? A poupança da Kim estava neste livro. Ele estava na prateleira quando ela saiu. E agora o livro desapareceu. Kim corre para a sala de estar e grita para sua família: "Quem roubou meu livro?" Todos juram que não tem nada a ver com um roubo, mas Kim identifica o ladrão imediatamente. E quanto a você? É o irmão. Ele usou o livro como suporte para seu PlayStation. Kim está assistindo a um programa de TV sobre esportes perigosos. Você pode ajudá-la a adivinhar qual dos rapazes tem mais chance de sobreviver? Aquele que cai na neve tem mais chance de sobreviver. Atingir a água pode ser difícil e ele ainda precisa sair do oceano. O pai de Kim quer comprar um barco. Seu agente marca uma reunião com 3 pessoas. Cada uma conta uma breve história sobre seus barcos. Karen diz: "Meu marido me deu este barco há 5 anos como presente de casamento. É por isso que ele tem meu nome. Mas agora eu quero vendê-lo porque não o usamos." Charles diz: "Herdei este barco do meu pai. Ele funciona muito bem. Mas não preciso dele porque estou me mudando para o exterior." E Liam diz: "Construí este barco sozinho, mas agora estou construindo um maior. Então gostaria de vendê-lo para conseguir algum dinheiro." Um dos vendedores está mentindo. Você consegue identificar quem? Dê uma olhada mais de perto no primeiro barco. Seu nome é Karma, não Karen. Portanto, ela é uma mentirosa. Kim vai a uma loja de ferragens próxima comprar algo para sua casa. Kim pergunta: "Quanto custa um?" O lojista responde: "São $2. Em seguida, Kim pergunta: "Quanto custa 11?" O lojista responde: "São $4. E finalmente, Kim pergunta: "Quanto custa um 100?" E o lojista responde: $6. O que Kim está comprando? Ela está comprando um número de casa. Cada dígito custa $2. O gato da Kim, Fluffy, fugiu. Ela ficou procurando por ele em uma floresta a noite toda. Finalmente se cansou e foi para casa. Mas de repente, ela vê a casa de uma bruxa no caminho. Kim entra e encara a bruxa. Fluffy está sentado em seu colo. A bruxa diz: "Libertarei seu gato se você decifrar meu enigma. Tenho 2 melhores amigas que são gêmeas idênticas. Emma nasceu em 2003. Gemma em 2004. Como isso é possível? São gêmeas, mas nasceram na noite de Ano Novo. Emma nasceu logo antes da meia-noite e Gemma logo após a meia-noite. Theo convida Kim para uma exposição de arte. Dê uma olhada nesses quadrados. Qual deles é maior? Amarelo ou verde? Todos esses quadrados em preto e branco geralmente confundem a percepção, mas fica óbvio que o quadrado verde é maior do que o amarelo se os colocarmos de lado. Kim e Theo saem para caminhar em um vilarejo abandonado. Eles veem uma placa que leva a um famoso castelo mal-assombrado. Há 4 rotas possíveis, mas apenas uma delas os levará de fato ao castelo. Você consegue descobrir o caminho correto?
É muito mais fácil desvendar esse labirinto se você começar a desenhar a partir do destino final. Eles devem pegar a rota B. Finalmente, Kim e Tel encontram o castelo. Eles entram na propriedade e veem uma sala de estar sofisticada. Há 6 zumbis escondidos na sala de estar. Você consegue identificá-los? Olá! Os rapazes fogem dos zumbis e se escondem no porão. Eles vagam e veem 3 portas. De repente, o porão começa a se encher de água. Kim e Tel têm de escolher uma porta rapidamente para escapar, mas cada porta tem uma surpresa. Há um tanque com uma família de tubarões atrás da primeira porta. Há um buraco profundo com corais afiados e venenosos atrás da segunda porta. E há um tanque com piranhas atrás da terceira porta. Qual porta é mais ou menos segura? A segunda porta. O porão está cheio de água, então eles podem nadar sobre os corais. A Bia participou da reunião de seu colégio no último fim de semana. Todos os amigos pareciam estar indo muito bem na vida. A Carol apareceu usando roupas de marcas caras. A Matilda tinha não apenas um, mas 2 dos mais recentes smartphones. O Tom chegou em um carro esporte caríssimo. E a Beth estava usando um relógio de luxo no pulso. Dê uma boa olhada nos amigos da Bia. Você consegue dizer quem é realmente rico? Bem, vejamos. Se você olhar com atenção, a Carol não tirou as etiquetas das roupas. Isso provavelmente significa que ela está planejando devolvê-las após o encontro. Os celulares da Matilda são falsos. Veja a etiqueta. É apenas uma cópia da marca original. E o relógio da Beth é muito maior do que o pulso dela, o que significa que não é realmente dela. Portanto, o Tom é provavelmente a pessoa mais rica da reunião de amigos. A banda favorita da Ana está na cidade e ela quer muito ir ao show. Então pergunta para a madrasta se pode, mas a mulher diz que só irá permitir se a garota lhe fizer uma série de coisas. A primeira tarefa que a madrasta pede é que Ana lhe traga água em um escorredor. Para fazer isso corretamente, a jovem precisa pensar fora da caixa. Você pode ajudá-la a descobrir como? A Ana precisa congelar um pouco de água e colocar os cubos no escorredor. Tecnicamente, a água congelada ainda é água, certo? Em seguida, a madrasta pede que a Ana escolha o vestido de noite perfeito para ela. A jovem entra no armário e lá estão 3 vestidos. Um vermelho, um verde e um azul. Dê uma olhada na imagem. Qual a Ana deve escolher? Se você olhar com atenção, o botão do vestido azul está prestes a se soltar. O verde tem uma grande mancha de tinta. Portanto, ela deve escolher o vermelho. Antes que a Ana possa levar o vestido para a madrasta, a mulher entra no quarto. Ao ver a mancha na roupa, começa a gritar. Como você pode fazer isso com o meu vestido? Mas a garota diz que não fez nada de errado e que a tinta já estava lá quando entrou no armário. A madrasta pede que a jovem encontre o culpado. Se conseguir descobrir quem manchou o vestido, ela poderia ir ao show. As 3 principais suspeitas são as irmãs adotivas da Ana, a Elsa, a Bela e Gabriela. Elas não gostam da irmã, então é provável que uma delas tenha jogado tinta no vestido da mãe para incriminá-la. Quando as meias irmãs estão fora de casa, a Ana entra sorrateiramente no quarto delas para tentar encontrar a culpada. Dê uma olhada no quarto. A primeira cama pertence a Elsa, a segunda a Bela e a terceira é da Gabriela. Você pode dizer quem fez isso? Foi a Gabriela. A cama dela é a terceira à esquerda, e se você olhar com atenção, tem um balde de tinta embaixo. A Emília e a Bárbara estão se preparando para uma noite de garotas. Elas estão se maquiando e arrumando o cabelo. As duas têm gostos muito parecidos e suas coisas são praticamente as mesmas, mas uma tem mais dinheiro do que a outra. Observando a imagem, você consegue dizer qual tem as coisas mais caras? Dê uma olhada na Bárbara. A calça dela meio que denuncia, pois é obviamente uma imitação. Portanto, a Emília é a que tem as coisas mais caras.
O Henrique viajou para Paris. Assim que chegou, foi passear pelas ruas para encontrar um lugar para ficar. Ele encontrou um hotelzinho bonito e decidiu entrar. Grande erro. Por quê? Dê uma olhada na janela do último andar. Parece que é um fantasma. Caramba! Se eu fosse ele, procuraria outro lugar para ficar. Depois de encontrar um lugar melhor para se hospedar, ele decidiu almoçar. Pediu a clássica sopa de cebola francesa. Mas quando seu prato chegou, estava cheio de baratas. O Henrique chamou o gerente do restaurante para contar sobre o incidente. O homem disse: "Isso é inaceitável. Vou encontrar a pessoa responsável e demiti-la imediatamente." Havia 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e que ela estava boa quando a passou para o garçom. O garçom disse que não havia tocado na sopa, apenas a serviu ao Henrique e se apressou em atender o pedido de outra mesa. O gerente também questionou o faxineiro, que disse que havia passado as últimas horas limpando o banheiro e não tinha ideia do motivo da confusão. Você sabe dizer quem é o culpado? Ninguém. Dê uma olhada no sistema de ventilação. Está cheio de baratas. Elas devem ter se arrastado para fora dele e caído na sopa do Henrique. Que horror! Há 3 passageiros na classe executiva de um voo internacional que está indo para Roma. Dê uma olhada nessas 3 pessoas. A primeira mulher parece muito bem vestida. Ela está usando uma bolsa de grife luxuosa e enviando mensagens de texto em seu telefone caro. O rapaz no meio está trabalhando com gráficos de ações em seu laptop. E o terceiro está tomando uma xícara de café enquanto lê um artigo no Financial Times. Você sabe dizer qual deles é o verdadeiro bilionário? Vejamos, a mulher pode parecer bem vestida, mas se você vir a etiqueta em suas roupas, ela diz 100% poliéster. É improvável que uma bilionária use algo assim. O cara que trabalha com gráficos de ações está usando sapatos velhos e rasgados. Duvido que isso seja uma escolha de moda, portanto, ele provavelmente não é um bilionário. Isso nos deixa com o último homem. Se você observar com atenção, o artigo que está lendo é sobre ele. O título é O Mais Novo Bilionário do Mundo. Acho que encontramos nosso homem, não é? O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo no museu da cidade. Um diamante de valor inestimável desapareceu e o ladrão não deixou nenhum rastro. Depois de analisar as câmeras de segurança, o investigador reuniu 3 suspeitos: o segurança, o curador e um visitante. O segurança disse que só saiu de seu posto na hora do almoço e que poderia jurar que o diamante ainda não havia desaparecido naquele momento. O curador passou o dia guiando uma visita ao museu para um grupo estrangeiro, que foi ver o diamante no início do passeio e ele ainda estava brilhando em seu lugar. O visitante disse que só tinha entrado para uma visita rápida e nem sequer passou pelo corredor Médici, onde o diamante estava guardado. Após essas 3 entrevistas, o Silvio encontrou o ladrão. Você consegue dizer quem foi? Era o visitante. Antes de mais nada, ele sabia a localização exata do diamante dentro do museu. Além disso, dê uma olhada no cordão que o cara está mexendo em uma das mãos. O detetive o tirou debaixo da manga e, voilá, a joia estava presa a ele. Acho que o malandro não teve tempo de ir para casa e se livrar do diamante, não é? A Júlia e alguns amigos decidiram passar o fim de semana em uma cabana na floresta. Eles chegaram na sexta-feira no fim do dia e passaram a noite se divertindo com jogos de tabuleiro e contando histórias assustadoras. Quando acordaram no sábado de manhã, descobriram que alguém havia roubado todo o suprimento de alimentos. O vidro da porta estava quebrado, mas fora isso, não havia sinais de quem poderia ter feito aquilo. Assim, o grupo decidiu vasculhar a mata ao redor para ver se encontrava o culpado. Dê uma boa olhada na cena com a qual o grupo se deparou e veja se consegue descobrir quem levou a comida deles. O que é aquilo no canto inferior esquerdo? Parecem pegadas de urso, não é? E não apenas de um, mas de uma família inteira. Ah, e até deixaram uma embalagem de Oreo no chão como prova. Sim, esses ursos foram os culpados, com certeza. A Yara acordou no sótão de uma casa abandonada.
Ela tentou encontrar uma maneira de sair dali, mas tudo o que conseguiu encontrar foi um cômodo com 3 portas. Cada uma escondia um perigo diferente. As janelas e o piso atrás da primeira eram feitos inteiramente de lente de aumento, o que significa que a luz do sol provavelmente a queimaria se ela entrasse. A segunda porta escondia uma sala cheia de gás venenoso, e atrás da terceira havia um leão faminto. O que a garota deve fazer para escapar? Ela deve esperar até o início da noite e usar a primeira porta. A Sandra disse à mãe que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Ela pediu uma ajuda para arrumar a mala. A mãe ajeitou tudo o que achava que a filha precisaria. Quando a garota retornou do fim de semana, estava contando tudo sobre a viagem, mas em algum momento da conversa perguntou por que a mãe não tinha colocado uma escova de dentes. A mulher imediatamente percebeu que a Sandra estava mentindo sobre onde realmente tinha estado naquele fim de semana. Como? Porque ela pôs uma escova de dentes, mas embaixo das roupas de ginástica da filha. Se a filha tivesse realmente ido acampar, teria usado as roupas e encontrado a escova. A Kátia descobriu 3 bolsas em um sótão antigo, juntamente com um bilhete que dizia que havia R$1 milhão dentro de uma delas. Também falava que as outras 2 estavam vazias. A garota só tinha uma chance de descobrir qual bolsa continha o dinheiro, e podia confiar que uma das mensagens escritas nelas era verdadeira. Na primeira estava escrito "O dinheiro não está aqui". A segunda dizia "O dinheiro não está aqui". Na última as palavras eram "O dinheiro está na segunda bolsa". Se você fosse a Kátia, qual sacola escolheria? A primeira. Se apenas uma das pistas for verdadeira, então o dinheiro está na primeira. A polícia vem perseguindo Bruno há muitos anos, tentando provar que ele está envolvido em atividades ilícitas, mas nunca conseguiu pegá-lo. Um dia, o detetive Lauro decidiu fazer uma visita surpresa ao escritório do suspeito. Assim que o detetive chegou, a secretária disse que o chefe estava em uma viagem de negócios. O detetive pediu para ver o escritório e tirou uma foto do local, mas não tinha permissão para tocar em nada sem um mandado. Então, o Lauro voltou à delegacia e conseguiu a autorização. Quando retornou ao escritório do Bruno, percebeu que alguém havia entrado lá. Dê uma olhada nas 2 imagens e tente descobrir o que o detetive viu. A luminária da escrivaninha está inclinada e os livros estão em lugares diferentes. Definitivamente alguém esteve naquele cômodo. O Lauro decidiu revistar todo o escritório do Bruno. Em uma sala, descobriu que havia pegadas até o meio da sala e depois elas desapareceram. A única janela estava aberta. "Oh não!" gritou o detetive. "Não acredito que ele escapou de novo!" O homem tirou uma foto do cômodo e a levou para a delegacia. Ali, ele mostrou a imagem para outros detetives e um deles disse que havia resolvido o caso. Dê uma olhada na imagem. Como o detetive resolveu o caso? Ele entendeu que Bruno era um metamorfo. Isso explica por que as pegadas não chegaram até a janela. Além disso, veja toda a comida de pássaro no chão. Ele provavelmente se transformou em um pássaro e fugiu.